viesse restaurá-lo, possivelmente Pedro poderia chegar ao mesmo que chegou Judas. Então nós devemos tomar todo cuidado, porque um servo de Deus, ele pode chegar a esse estágio. E para que isso não ocorra, é preciso então ter um encontro com Jesus. É preciso ter comunhão com Deus. A solução sempre está em Deus. O salmista com veemência exclamou: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos 42:5. Fica claro então que a cura da depressão espiritual é centralizada então em Deus. Fica claro também que todos os grandes homens de Deus que caíram em depressão correram para o trono da graça a fim de obterem socorro em ocasião oportuna. Quando essa força de buscar o trono era inexistente, o Senhor ia ao encontro então dos seus filhos, como no caso de Pedro e especificamente no caso de Elias. Então o texto de 1 Reis 19, de 9 a 18, mostra como Deus tratou e restaurou o seu profeta. Vamos ver, em primeiro lugar, Deus levou Elias então à sua presença. O verso 9 diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então o profeta passou a noite inteira no divã de Deus. Feliz o homem cujo deserto termina no monte de Deus. Aleluia. O que quer dizer isso? É feliz o homem que, passando pelo deserto, pelos períodos de depressão, às vezes de tristeza, por períodos difíceis, mas ele termina junto a Deus, na comunhão com Deus. Ele termina vencendo todos esses problemas, porque ele está na presença de Deus, ele se encontrou com Deus e foi totalmente então restaurado. Feliz essa pessoa que tem Deus na sua vida. Então Deus estava em silêncio quando Elias estava prostrado no chão pedindo para si a morte. Agora no Monte Horebe é diferente. Deus lhe dirige a palavra. Que fazes aqui, Elias? Quem não anela e ouvir em meio às tempestades a palavra de Deus, a voz suave de Deus falando com ele? Quem não deseja isso, né? A palavra de Jeová é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105. E mais, na tua presença há plenitude de alegria. Salmos 16, 11. Então o profeta, deprimido, como qualquer outro crente, precisava aí da amável e confortadora presença de Deus. Foi somente então no trono do Pai que Elias se reencontrou com a verdadeira alegria que a depressão espiritual lhe tirou. Então, em segundo lugar, Deus se revelou maravilhosamente a Elias. No verso 11 está escrito: disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava então o Senhor. Então são poucos os casos bíblicos em que Deus se revela de uma maneira especial para os seus filhos. Abraão foi chamado amigo de Deus. Enoque andou com Deus. Jó, depois da provação, quando perdeu bens, amigos, filhos, saúde, pôde dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Então existe um anelo em todo cristão para contemplar a grandeza do Senhor, à semelhança de Moisés, que suplicou a Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. E uma das respostas que Moisés recebeu de Deus foi que Deus disse: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então tudo aí está dentro da vontade soberana de Deus. É Deus que está no controle de todas as coisas e de tudo. Ele que decide. Então nós precisamos ter mais comunhão com Deus, nos entregar mais a Deus para Ele nos usar cada dia mais na sua obra. Podemos também ajudar as pessoas que estão passando por problemas. Então é na vontade soberana de Deus que está o segredo de sua manifestação pessoal aos seus. Isso não implica dizer que nós não devamos pedir a Deus as coisas e orar pela bênção. Devemos sim buscar, acima de tudo, o Deus da bênção e não meramente a bênção como corrente nos dias de hoje. Elias, assim como os outros, foi agraciado por Deus com sua maravilhosa manifestação. E a oração, nós devemos buscar sempre a presença de Deus conosco.
devemos buscar sempre ouvir Deus falando conosco. E quando você conseguir chegar a isso, você vai ver o alívio que vai te trazer, a maravilhosa alegria do Espírito Santo dominando todo o seu ser. No versículo 11, aí Deus não estava num grande e forte vento, muito menos num terremoto. No versículo 12, o Senhor não estava no fogo, mas numa suave brisa, né? E uma tranquila brisa. A suave manifestação de Deus, então, Elias envolveu o seu rosto no manto. O profeta sentiu o marcante poder santificador e renovador do Senhor. Não há depressão espiritual que resista ao tratado médico dos médicos. É Ele quem unicamente amassa o barro, porque Ele é o oleiro. Glória a Deus. Em terceiro lugar, aí no tratamento de Deus para com Elias, nós vamos ver que Deus deu uma lição no profeta Elias. No verso 18, Deus fala assim: também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então Deus é o mestre por excelência. Ele ensinou ao rebelde e insensível profeta Jonas o valor do verdadeiro amor ao próximo através da morte de uma simples planta. O salmista aprendeu o valor da disciplina divina, pois escreveu: antes de ser afligido, estava errado, mas agora guardo a tua palavra. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Então veja Salmo 119, 67 e 75. Elias experimentou a correção celestial em sua vida, mas antes disso se estribou em sua fidelidade a Deus para reclamar sua proteção. No verso 14, ele repete com mais intensidade o que falaram no versículo 11. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E o profeta então ouviu no versículo 18 do próprio Deus: também conservei Israel, Elias, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então Jeová mostrou ao seu profeta que estava trabalhando em secreto. Elias estava se achando o último dos profetas. Talvez imaginasse que nele se resumisse então a esperança de Israel. Elias aprendeu que Deus é Deus. Que lição! Então Deus mostrou para Elias que ele não era o único e que se ele não fizesse aquilo que era para ele fazer, Deus tinha outros para usar, né? Então ninguém pode se orgulhar e achar que ele é insubstituível. Não. Se Deus não usar você, vai usar outro. Deus vai continuar fazendo sua obra. Então não devemos cair em depressão porque fizemos algo para Deus e não foi o que você esperava o resultado. Então Deus tem os seus planos traçados e nós apenas devemos nos acomodar a isso, fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Em quarto lugar, no tratamento de Deus para com Elias, Deus renovou a vocação profética de Elias. O versículo 15 evidencia isso. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E mais coisas, né? Deus disse para ele fazer. Então, uma vez revigorado, Elias, o tesbita, tinha que ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e a tarefa mais difícil, que era ungir a Eliseu como profeta em seu lugar. Então Deus mandou que Elias continuasse o seu trabalho de profeta e também Deus ordenou que ele arrumasse então o seu substituto, fosse ungir o profeta Eliseu, que ficaria em seu lugar. Então estava na hora de Elias passar o seu cajado. É uma hora difícil na vida de todo profeta, de todo servo de Deus. Muitas vezes as pessoas entram em depressão nesse período. Muitos servos de Deus entraram em depressão quando tiveram que passar o cajado, ou passar a direção de uma congregação, de uma igreja, tiveram que mudar de congregação, né? Tiveram que mudar de cidade muitas vezes, então entram em depressão. É um perigo muito grande e precisa então de muita ajuda esses servos de Deus nessa hora. Outros, devido à idade, também têm que passar o cajado e entram num profundo estado de depressão.
Alguns também que têm cargos, né? Algum cargo, às vezes geral, às vezes tem muito tempo num cargo, determinado cargo. Na igreja acontece muito isso. Às vezes a pessoa, por exemplo,